O que você ganhou de presente de Natal? Uma camisa que ficou apertada? O sapato que ficou grande demais? Depois da entrega dos presentes, sempre vem a pergunta: e se eu precisar trocar? Como fazer? E sabe quem vai explicar pra gente? Ela, como sempre, a minha parceira desse plantão de Natal, minha querida Ana Bianchini. Aninha, bom dia. Chegamos aí na quinta-feira, a última do ano, nosso último dia de plantão. Amanhã é folga. Me conta aí. Dá tempo. Eu, por exemplo, comprei a camiseta, ganhei. Ela tá apertadinha. Será que eu posso ir lá trocar ela? Bom dia. Bom dia, Tatuzinho. Ótimo dia pra você, a todos que nos acompanham. Último dia do nosso plantão, essa quinta-feira maravilhosa. A gente que teve um plantão incrível aí nos últimos dias. Foi um prazer estar com você aqui no DF no Ar e com toda essa nossa audiência incrível, viu, Tatuzinho? E acontece, né, amigo? Agora o Natal já passou, quem tinha que ganhar presente já ganhou, os amigos ocultos já aconteceram, só que nem sempre o presente de Natal agrada. Às vezes alguma coisa que você ganhou de alguém que não te conhecia muito bem, às vezes você não gostou da cor, ou ficou apertado, ou às vezes até você comprou, mas o produto veio com defeito, ou às vezes você pediu alguma coisa pela internet e quando chegou você se arrependeu. Isso é muito comum, principalmente agora, durante o final do ano, que muita gente ganha presente e muita gente faz compras também pela internet, porque o autopresente também conta, né? A gente também precisa se autopresentear. Então é isso também. Então, Tatuzinho, são várias questões e, na verdade, é que a política de troca desse produto vai variar de acordo com vários fatores. Depende também da política da loja, por exemplo, ou se você comprou esse produto numa loja física ou numa loja online, tudo isso vai variar. E quem vai falar melhor sobre esse assunto com a gente é o Marcelo, diretor do Procon, que já está aqui ao meu lado e que sabe mais do que ninguém sobre o Código do Direito do Consumidor. Marcelo, ótimo dia para você. Primeira pergunta, é justamente a pergunta que o Tatuzinho fez lá no estúdio. Se você ganhou ali alguma roupa, por exemplo, mas não serviu, ou você não gostou da cor, ou enfim, você não achou legal, como é que funciona essa política de troca? A loja é obrigada a fazer essa troca? Bom dia. Bom dia, Ana. Bom, se tratando da loja física, a loja não é obrigada a trocar um produto somente por motivos de gosto, tamanho ou cor, somente em razão de algum defeito, ou nos casos em que a loja já tem uma política de troca. E para isso, as regras dessa política de troca precisam ser informadas para o consumidor de forma prévia, antes mesmo dele concluir a compra na loja. Então é muito importante o consumidor, antes de realizar as suas compras, principalmente se tratando de presente, certificar com a loja se ela faz troca e qual o regramento para isso. Perfeito. O senhor acabou de falar que a loja só é obrigada a fazer essa troca se o produto vier com defeito. E neste caso, como é que funciona? Quantos dias o consumidor tem para fazer essa troca e a empresa, no caso, é obrigada a trocar o produto? Isso, exatamente. Estando defeito, a empresa, em se tratando de produtos que sejam passíveis de troca, como, por exemplo, um vestuário, a loja é obrigada a trocar aquele produto. E não existe certamente um prazo, é quando o consumidor detectar aquele defeito. Então, se ele abriu o presente, experimentou, não identificou naquele momento, mas quando ele for efetivamente utilizá-lo e se identificar aquele defeito, ele pode se dirigir à loja para que troque aquele produto. Agora, em se tratando de produtos eletrônicos, eletrodomésticos, aí abre-se a possibilidade do lojista consertar aquele produto no prazo de até 30 dias. Então, o consumidor se dirige até a loja ou assistência técnica, aí se não trocar, não consertar no prazo de 30 dias, aí abre-se 3 possibilidades para o consumidor escolher. Ou ficar com o produto com o preço abatido, ou requerer o dinheiro de volta, o cancelamento da compra, ou aceitar um outro produto no lugar daquele. Perfeito. Tem outro ponto que é importante a gente falar e sempre reiterar, que esse tempo ele começa a correr a partir da data da compra, no caso de lojas físicas. Mas muitas vezes é um presente, vamos supor nesse caso que a gente está falando do Natal, que a pessoa comprou antes de te entregar. Você precisa saber quando ele foi comprado para saber os seus direitos de troca também. Isso, exatamente. A loja tem que informar para o consumidor, previamente ali, qual o prazo para troca. Então tem lojas que tem 7 dias, 10 dias, 30 dias. Então, a loja é livre para estipular suas regras para o exercício da troca. E lembrando que, inclusive, tem algumas lojas que, nesse período promocional, não realizam trocas. Então, mais uma vez, é importante o consumidor se informar de forma antecipada sobre a realização da troca daquela loja. E, Marcelo, o que a gente vê muito por aí é o pessoal se arrependendo de compras online. Porque, querendo ou não, você não está vendo o produto ali pessoalmente. E, às vezes, quando o produto chega na casa da pessoa, a pessoa ela fica decepcionada com aquilo que ela recebeu. No caso de compra online,
quais que são as regras e como que funciona isso? Bom, o consumidor ele pode desistir daquela compra, pedir o cancelamento dela no prazo de até 7 dias depois que receber o produto em sua casa. É como você falou, Ana, ele não tem o produto nas mãos, não pode experimentar. Então, nesse período de 7 dias é o que a gente chama de período de reflexão. E quando ele recebe o produto na casa dele, e vai verificar ali as condições, se tem a qualidade que ele esperava, se é realmente aquele que ele precisa. Às vezes, se realmente ele pode se arrepender também em razão do orçamento. Ele não precisa ter um motivo para poder cancelar. Ele apenas simplesmente cancela. E todo o valor relativo àquela compra deve ser devolvido ao consumidor. Inclusive valor a título de frete, de uma eventual garantia estendida, ou até de um seguro. Então, todo o valor deve ser devolvido para o consumidor. Perfeito, porque nesses casos o consumidor ele ainda tem o trabalho de ir até ali uma agência do Correios, por exemplo, para depositar, para voltar, para chegar outro, tudo isso a loja tem que ressarcir. Exatamente. Esse custo, inclusive, para poder devolver o produto à loja pelos Correios, é um gasto que deve ser suportado pelo fornecedor. Ele desistiu da compra, lembrando, o consumidor não precisa também de justificar o motivo que ele está cancelando. Mas veja bem, o consumidor ele pode cancelar aquela compra. Já no caso de troca, aí não há esse direito para ele nas compras online. Mas ele pode negociar com a loja uma eventual troca. Mas o que o Código de Defesa do Consumidor garante ao consumidor é o cancelamento da compra. Diretor, e como é que fica a questão da nota fiscal? Porque a gente sabe que a gente precisa desse documento para comprovar a compra e muitas vezes também para efetuar a troca. Mas se por um acaso o consumidor perder a nota fiscal, ele consegue comprovar essa compra de outra forma? Consegue sim. O consumidor é importante que ele sempre exija a nota fiscal ao realizar uma compra. E se ele perdeu aquela nota, extraviou qualquer motivo que seja, ele pode se dirigir à loja e solicitar a emissão de uma segunda via. Há casos também que ele pode solicitar que a loja encaminhe essa nota fiscal por e-mail, por um aplicativo de mensagens. Então, o importante é que o consumidor não pode ficar sem a sua nota fiscal. E as empresas, as lojas, elas precisam deixar exposto em algum lugar? Existe alguma regra relacionada a isso? Elas precisam deixar claro essa questão das políticas de troca? Precisa ter alguma placa ou o lojista tem que avisar? Como é que funciona as regras para os lojistas? Se a loja tem uma política de troca, ela precisa estar escrita de maneira visível numa placa informativa para o consumidor. Caso a loja, assim, não tenha essa placa, mas aceite, o lojista fale para o consumidor, olha, nós temos uma política de troca, o consumidor pode pedir que o lojista escreva num pedaço de papel, na nota fiscal, de alguma forma ali, o consumidor pode pedir que se faça por escrito para que o presenteado, ou até ele mesmo depois, possa exercer o seu direito de troca ali naquela loja. Perfeito. E quais que são as dicas que você dá aí para o pessoal de casa que precisa fazer uma troca ou que às vezes vai presentear alguém para para evitar problemas, vamos supor, na há da troca? Bom, na loja física realmente é se informar de forma antecipada se há uma política de troca e quais são essas regras. Já no comércio eletrônico, também o consumidor precisa ter bastante cuidado, que algumas pessoas compram com muita antecedência o presente. Não, a Natal está chegando, eu já vou comprar com um mês de antecedência. Só que há apenas 7 dias para troca. Então, o presenteado pode não ter mais oportunidade de trocar aquele produto se aguardar muito tempo. Então, recebeu o produto, abra, confira. A gente teve um caso que o consumidor recebeu o produto, viajou, só foi abrir o presente depois. Aí perdeu o direito à troca em razão do prazo. Então, fica essa dica também ao consumidor. Assim que comprar o presente, chegou na sua casa, já verifica ali, abre e vê se está tudo certo com o presente. Perfeito, muito importante essa dica. E no caso que a loja é obrigada a realizar a troca, como por exemplo defeitos, e a loja se recusa a realizar a troca, aí sim tem que fazer uma denúncia para o PROCON. Isso, aí o consumidor pode abrir uma reclamação no PROCON, deve abrir uma reclamação no PROCON, para que nós notificamos essa loja, ela preste esclarecimentos e atenda ali o direito do consumidor, principalmente tratando de casos de defeito. Não há como a loja se eximir da responsabilidade de substituir aquele produto que está com defeito. E se eu não for consumidor daquela loja, mas ver que aquela loja está cometendo alguma prática ilegal dentro do direito do consumidor, eu também posso ligar e fazer uma denúncia? Sem dúvida nenhuma, faça uma denúncia, né? Seja pelo nosso telefone, que é o telefone 151, ou pelo e-mail, que é 151@procon.def.gov.br, ou pela nossa internet também, que é a possibilidade do consumidor registrar sua denúncia, ou então até uma das 10 unidades de atendimento físico que nós possuímos aqui na capital. Perfeito, diretor. Muito obrigada pela sua participação. Tatuzinho, olha só, eu peguei as grandes dúvidas aí da nossa audiência, selecionei a dedo as perguntas que o pessoal tem e eu espero que o Marcelo tenha esclarecido. Eu acho que ele esclareceu, eu pelo menos consegui entender aqui tudo que ele explicou pra gente. E qualquer dúvida relacionada também à realização de troca de produtos, vocês podem entrar em contato com o PROCON ou lá no site mesmo, vocês já conseguem ter acesso a essas regras, sabendo que vocês têm o direito de
vocês como consumidor. A gente tem o nosso direito como consumidor, mas a gente também precisa estar atento às políticas de troca de todas as lojas para não passar vergonha na hora da tentativa de troca. Com certeza, Ana, muito bem explicada. Aliás, você conduziu muito bem essa entrevista com o diretor do Procon aqui do DF, grande Marcelo. Agradece ele pela entrevista, deseja a ele um feliz ano novo. Ana Bianchini, dando explicações. E é importante, como o Marcelo disse, ó, aparece aqui na sua tela o site aí para você ter mais informações, que é o www.procon.df.gov.br. Vai lá, você fica muito bem informado. Geralmente as pessoas me procuram na rua, Tatu, o que eu faço? Eu tô lesado, me senti lesado naquela loja que eu comprei um produto. Vai lá no site do Procon, lá tem todas as informações. Ana, bom trabalho para você. A Ana que tá ali no ventinho forte, a chuvinha bem gostosa aqui em Brasília, agradece aí ao Marcelo.